beleza, para eu ter uma renda ali, sei lá, de 500 mil, de 5 mil reais por mês, eu preciso ter um patrimônio mais ou menos hoje de 500 mil, tá? Muita gente olha para aquilo ali e fala, pô, 500 mil tá muito longe da minha realidade, tá? É um patrimônio que não tem como eu chegar. Mas quando a gente traz dessa meta gigantesca, né, para uma meta de curto e médio prazo, a pessoa começa a olhar assim e fala, pô, se eu traçar a minha vida nesse sentido, eu acho que dá, tá? E é nesse achar que dá, e se você for fazendo todo mês, você começa a ver que sim. Muito bem, seja então muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tô com um convidado aqui, papai, que vai ajudar você a criar o efeito bola de neve nos seus investimentos e, diga-se de passagem, na sua carreira. Tô aqui com o Gabriel Porto, eu já vou passar a palavra para ele, mas antes, Gabriel, deixa eu só fazer aquele jabazinho que eu faço no começo de todos os episódios. Seguinte, você que tá aí no YouTube me vendo, você pode ouvir esse podcast em qualquer plataforma de áudio, beleza? Põe lá no Spotify, no Deezer, onde você quiser, no seu agregador de podcast, tá bom? Ouve a gente quando você estiver no caminho aí do trânsito, enfim, indo pra faculdade, pro trabalho, pra academia, fazendo aquela musculação marota pra ficar com o bíceps do tamanho do bíceps do Gabriel aqui. E pra você que tá só ouvindo a gente, lembra que você pode vir lá no nosso canal do YouTube e assistir essa apresentação que a gente tá fazendo aqui, conhecer o Gabriel, embora eu acho que dispensa apresentação. Gabriel Porto, meu irmão, obrigado por você estar aqui. Obrigado você. Valeu, Thiagão. O cara veio lá de Feira de Santana, na Bahia. Feira de Santana não, Vitória da Conquista. Vitória de Conquista, na Bahia. Só pra gravar o podcast com a gente. Não foi só pra isso, mas ele aproveitou. Cara. Lógico, tem que ir. Legal, irmão, obrigado por você estar aqui, muito legal. Acompanho teu trabalho já tem um tempo. Um tempo significativo, acho que você devia ter, na época, menos de 100 mil seguidores. Acho que talvez comecei a 100 mil seguidores no Instagram. E agora, inclusive, tu bateu 400 mil seguidores. E, inclusive, eu fiquei sabendo aí que você vai sortear 5 mil reais. Me conta aí como que eu faço pra ganhar essa bola. Pois é, cara. Então, eu, juntamente com a galera que trabalha lá comigo, né, a gente teve essa ideia aí, pô, vamos fazer desse momento um momento especial, né? 400 mil seguidores no Instagram, né? Uma marca que se chega o tempo todo, né? Pô, que legal, e aí parabéns. A gente tem um livro, né? Livro físico que eu publiquei já tem mais ou menos uns 2 anos aí. É um livro que, graças a Deus, tá fazendo muito sucesso. O pessoal sempre pede muito. E tivemos a ideia de falar, por que não sortear esse dinheiro aí pra galera que já tem um livro, né? Legal. Então, joguei esse sorteio lá para 2 pessoas, né? Cada um ganhar 1.500 e quem ela marcou ali, 2 amigos, cada um 500 reais, aí dá ao todo de 5 mil. Você não sorteou ainda? Ainda não, semana que vem. No dia que a gente tá gravando não foi sorteado ainda, mas provavelmente quando foi ao ar esse episódio já tenho premiado com a bolada. E antes da gente falar mais, eu quero falar muito sobre fundo imobiliário, então para quem não conhece o Gabriel é especialista em fundo imobiliário. Eu já entrevistei aqui o Baroni, agora estou entrevistando você, então estou trazendo assim, as maiores referências desse mercado. Mas antes da gente falar especificamente, eu quero colocar uma curiosidade aqui, né? É a primeira vez que a gente faz alguma coisa junto, mas Sim. Eu disse que acompanho o teu trabalho já tem tempo. E nos bastidores do teu trabalho e do meu trabalho, tem uma convergência legal, porque tem gente na tua equipe que já fez parte da equipe da T2. Além disso, tem a Thaís, que faz a nossa parte de comunicação, que também está contigo em alguns projetos. Então, de alguma forma aí a gente tem essa convergência de bastidores. Aliás, um salve pro Matheus. Vamos lá, Gabriel, hoje você é conhecido na internet porque você fala muito sobre fundo imobiliário. E eu costumo dizer o seguinte, todo o começo de podcast eu falo pro meu convidado o seguinte, quem acompanha a T2 predominantemente é profissional de mercado financeiro. Sim. Alguém que já está atuando, alguém que gostaria de atuar. E por isso eu trago aqui nomes de mercado financeiro que têm as trajetórias mais incríveis, inclusive a tua. Só que eu tenho certeza, que a gente se inspira mais na trajetória do que nos resultados. Explico. Olhar para o teu Instagram bombado hoje, de 400 mil seguidores, com muito conteúdo sobre fundo imobiliário, é algo que, pessoalmente, para mim, traz muito ensinamento. Pô, eu quero saber de fundo imobiliário, eu sei que eu vou ali. Só que está me trazendo um ensinamento. Se eu entender como foi que o Gabriel, certo dia, resolveu falar de fundo imobiliário, venceu ali as primeiras barreiras dos 1.000 seguidores, depois os 10 mil, como é que foi esse começo? Porque se eu hoje
querendo criar minha carreira de produtor de conteúdo. Eu olho pra um cara como você ou pra outros influenciadores e falo, cara, puta, difícil, né? Não tenho nenhum seguidor, como que eu vou chegar em 400 mil? O que eu tô querendo dizer com isso? Não importa o que você tá fazendo, pra quem tá começando agora, não importa o que você faz agora, importa o que você fez lá atrás. Exatamente. Então, qual foi o dia que você falou assim, cara, quer saber? Eu vou começar a falar de fundo imobiliário. Conta aí pra gente, o que passou na tua cabeça? Qual que era o contexto? Pois é, cara. Doideira, né? Então, eu invisto em fundos imobiliários desde 2014. Legal. Né? Então, é algo que já tá na minha vida há muito tempo. Uhum. Eu comecei a investir em fundos imobiliários, eu ainda estava no ensino médio. Caramba. Então, não tinha nem completado ainda 18 anos. Legal. Então, era ali entre 17 para 18 anos. Comecei um pouco sem saber muito sobre bolsa. Na verdade, eu não sabia quase nada sobre bolsa de valores naquele momento, né? Não conhecia ninguém que investia pessoalmente, né? Meti as caras, né? E fui atrás de conhecimento na internet e tal. Naquela época era muito difícil, assim, né? Ou você achava algo muito específico ou algo muito vazio, né? Totalmente diferente do contexto que a gente tem hoje, né? Então, assim, foi lá em 2014. Passei aí os primeiros 4 anos, entre 2014 e 2018, como um investidor comum, né? A pessoa que estava ali colocando dinheiro na Bolsa de Valores, reinvestindo dividendos, como qualquer outro investidor. 4 anos se passaram, né, investindo em ações em fundos imobiliários naquele momento. Eu percebi que o mercado de fundos imobiliários era um mercado que estava em um ascendente muito grande, né? Então, uma das principais sacadas que eu acho que eu tive naquele momento, que eu olho hoje para trás e vejo que eu vi um gap ali em mercado muito grande, né? Uma deficiência em mercado ainda, porque não tinha ninguém específico naquele momento de fundos imobiliários. O ano né? era 2018, então. 2018, né? Eu acho que nem o professor Baroni ainda falava de fundos imobiliários assim abertamente na internet. Então, basicamente, não existia essa figura do especialista de fundos imobiliários naquele momento. Né? Eu já participava de alguns grupos de WhatsApp com outros investidores, já participava aí de vários grupos, né? Da galera sempre falando de fundos imobiliários e tal. Então, eu cresci como investidor acompanhando essa galera e via que não tinha o cara ali que falava sobre isso, né? Eu falei, poxa, por que não trazer isso na internet, no Instagram, né? Compartilhar um pouco. E eu comecei de maneira bem direta mesmo. Era posts assim, falando dos dividendos que certos fundos anunciavam, de uma notícia ou outra, algo sem intenção nenhuma de fato ser um trabalho em si, né? Mas algo que eu pudesse ali compartilhar, algo que eu já tinha de conhecimento, né? E ajudar outros investidores iniciantes. Porque eu via nesses grupos de WhatsApp perguntas muito leigas naquele momento, 2018 ainda, né? Nossa, então, era outra realidade. O pessoal entendia, assim, por cima o que era um fundo imobiliário, mas tinha as maiores dúvidas ali possíveis. Eu falei, pô, eu já tenho aqui um know-how de 4 anos, dá para eu ajudar muita gente com isso aqui. E como eu te falei, peguei ali um momento em que o mercado de fundos imobiliários deu um boom, né? Sim. 2018 para 2019, a gente saiu ali de mais ou menos 100 mil investidores naquele momento, né? Ultrapassou a barreira ali dos 600 mil de forma muito rápida. E juntamente com isso, o meu Instagram também cresceu muito rápido, né? Então, à medida que o mercado foi crescendo, meu Instagram também cresceu bastante nesse momento. Então, acho que a grande sacada que eu tive naquele momento foi me especializar em algo que tinha deficiência no mercado. Então, eu olhei, né? Observei essa deficiência e fui lá e preenchi. Que legal. E você começou criando conteúdo pro Instagram mesmo? Instagram mesmo, direto. Hoje o Instagram é a sua maior rede? Maior rede, Instagram. Legal, a gente já falou aqui de 400 mil seguidores e tal. Inclusive, você tem um curso que você tá na 11ª turma, é isso? 11ª turma, Que legal, muito bom. Desde 2019. Caramba, que legal, parabéns. Vamos falar muito sobre isso também. Depois a gente pode falar, inclusive, quando tem inscrição e tudo mais. Mas quero explorar mais, tá? Cara, eu sei de bastidor que você não tem nenhuma formação de mercado financeiro. Você não é um economista. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu queria perguntar para você o seguinte, e depois que eu já imagino a resposta, obviamente você vai enriquecê-la, mas depois eu quero te explicar o porquê que eu vou fazer essa pergunta. Conta um pouco pra gente sobre a tua formação acadêmica. Sim. Como é que tá isso? Pois é, cara. É uma pergunta também que eu recebo direto, né? Porque minha formação acadêmica, realmente, se você olhar, não tem nada a ver com o mercado financeiro, né? Pra quem não sabe, eu faço medicina. Tô no 8º semestre atualmente. Que legal. Então, falta aí mais ou menos 2 anos para eu me formar. O que acontece, né? Medicina sempre foi um campo que me chamou muita atenção desde sempre. Desde a época de colégio mesmo e tal.
sempre fui muito voltado para essa parte, principalmente de esporte. Quando eu estava no ensino médio, eu fiquei muito tentado ou a fazer nutrição ou educação física, né? E eu encontrei na medicina algo que meio que Pudesse juntasse juntar, né? essas duas coisas, Ah. né? E então eu sempre foi algo que eu quis para minha vida. Então, eu terminei o ensino médio, fui fazer cursinho e tal. Essa época era época de investidor ainda, eu não era professor, não tinha nem conta no Instagram nem nada. Certo. Passei na faculdade de medicina. Depois que eu passei na faculdade de medicina que eu tive a ideia de criar o Instagram. Então foi algo que meio que aconteceu simultaneamente, né? Uhum. Sem um planejamento e tal, foi acontecendo. E meio que a minha formação até então não tem nada a ver, assim, com essa parte econômica, financeira, mas eu percebo que hoje, se a gente for olhar de fato para o mercado médico em si, a gente tem uma deficiência gigantesca, enorme mesmo, de educação financeira, Demais. né? A gente sempre fala que é um profissional extremamente qualificado, que ganha acima Bem remunerado, né? ganha acima da média salarial aí dos outros empregos e que não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Muitos Exatamente. endividados, né? E é isso. É. O pessoal acha que quem ganha pouco que tem a maior chance de fazer dívida, e não é não. Aham. É quem ganha muito, é quem tem acesso a crédito fácil, Exato. né? O cara que chega ali no banco consegue financiar uma BMW, um apartamento, uma mansão e tem que correr atrás depois para pagar isso, né? Que é um grande erro, né? É possível você Que é conquistar tudo isso sem endividamento, né? Exatamente. Então Legal. é isso, cara. A vida acadêmica ela surgiu primeiro, depois veio essa parte de finanças e tal, como profissão, Uhum. né? Então foi algo que foi acontecendo. Não, legal, cara. Eu te perguntei isso, eu vou explicar por que Aham. que eu perguntei. Porque, como eu falei no começo do podcast, muita gente que segue a gente é profissional de Sim. mercado, eu gostaria de ser. E a principal dúvida da galera é, eu só vou conseguir trabalhar no mercado financeiro se eu tiver formado em administração, em economia ou contábil. Eu falo, não, criatura, eu já vi de tudo nesse mercado, cara. Eu já vi desde alguém que está estudando medicina para alguém que está fazendo letras. Eu mesmo sou Sim. formado em matemática. Sim. Minha formação é licenciatura em matemática e física. Então, em tese, eu deveria estar na sala de aula ensinando Aham. matemática e física. Eu não ensino nenhuma dessas duas coisas. Então, eu só quis trazer essa discussão porque não é a formação acadêmica que legitima você para fazer o que você faz. Exatamente. É a tua história, o que você conquistou ao longo do tempo. Então, parabéns por isso. E você pretende atuar na medicina, não? Cara, eu pretendo. É? Pretendo. Medicina esportiva? Talvez sim. É. Mas, porque você tem pinta de jogador de Champions League. Você desistiu do futebol? Como Não, que foi isso? Futebol já deu a idade, já, né? Já deu. 5 anos já. Já passou e muito da idade. Pô, legal. Você tem quantos anos, Matheus? Ô, Matheus, ó. 25. 25 anos. Eu chamei ele de Matheus porque, enfim, alguém da nossa equipe aqui Aham. é o Matheus, que inclusive vocês fisicamente se parecem, inclusive. Aham. Você tá com 25. 25. Então você começou a atuar como educador financeiro há 4 anos, portanto 4 com anos. 21. Cara, você traz pra gente mais uma insegurança de quem tá no início de carreira. Eu só tenho 20 anos, eu posso fazer? Pô. Mano, vai, faz. Mete as caras. Não é? Vão te criticar, Exato. vão falar que quem é você pra estar ensinando um cara que tem 30, 35, 40 anos a... Você ouviu muito isso? Pô, todo dia, até hoje. É? O cara de 45 anos, ele olha pra você e fala assim, o que esse moleque acha que é pra estar me ensinando sobre como conduzir o meu dinheiro? Tem muito isso ainda. Ainda sabe? tem, cara? Tem. Mesmo você já tendo esse reconhecimento. Porque hoje o Aham. mercado já te reconhece dessa Sim, forma, né? sim. A gente tá gravando esse podcast no último dia do evento da XP, Sim. do Expert. E que você tava lá, inclusive. Você, por um acaso, passa despercebido em um evento desse? Não dá mais. Não dá mais, né? Todo mundo te conhece. Eu tô Aham. querendo dizer, todo mundo já te reconhece. Mas aí eu queria voltar lá atrás. Você tem um reconhecimento, então só concluir e eu volto. Concluir no raciocínio. Mesmo com a legitimidade que você construiu ao longo dos últimos 5, 6 anos aí de conteúdo pela internet, você ainda recebe esse tipo de hate? Recebo todo Caramba. dia. né? E não é pouco, não. É. Entendeu? Então, o brasileiro em si, ele ainda tem uma mente muito fechada ainda para finanças, sabe? Essa parte de educação financeira ainda precisa ser muito trabalhada. E eu vejo com muito bons olhos isso, que a geração nova que tá vindo, né? Esse pessoal aí com 18, 20 anos, tá com a cabeça realmente aberta, muito mais aberta, né? Muito mais aberta mesmo. Quando a gente vai falar com pessoas mais velhas, 30, 40, 50 anos, é o pessoal que ainda vem com aquela ideia, com aquela cabeça
dinheiro ou você deixa na poupança ou você compra uma casa, um terreno, algo nesse sentido, né? Quando você fala de qualquer outra coisa fora disso, logicamente que não é todos, né? Sempre a gente tem exceção e tal, pessoas que estão abertas. Mas a grande parte do que eu vejo desse pessoal que vem de outras gerações, de outros conhecimentos, ensinamentos e tal. É difícil. É difícil você mudar tudo que a pessoa aprendeu viu ali como verdade, vida. né? Como dinheiro. Viu o cara, sei lá, da cidade dela ali que enriqueceu porque ele tinha casa alugada, entendeu? Aí na hora que você fala pra ele, pô, mas se a gente colocar aqui na ponta do lápis as contas aqui, não bate, né? Se você for pegar esses, sei lá, 500 mil que você tem aí pra construir, daqui que você aluga, ainda tem toda a questão. Seria muito mais fácil, rápido e financeiramente melhor você, por exemplo, montar uma carteira de fundos imobiliários, mas o cara te olha torto e fala assim, pô, isso aqui eu não confio, entendeu? Eu prefiro ter ali minha casa ali, que eu tô vendo, e consigo ter o controle, entre aspas, daquilo ali. E olha que fundo imobiliário é uma coisa mais simples, né, de você explicar. Muito você mais. fala, tá vendo aquele shopping ali? É isso. eu quero entrar nesse assunto de montar carteira, de rentabilidade, de aposentadoria, de viver de renda em relação aos fundos imobiliários, eu quero. Mas antes eu quero voltar. Você começa a criar conteúdo. Quais foram os seus principais desafios lá atrás? Que você pode compartilhar assim de, putz, você pensou em desistir? Como é que foi o caminho no começo? Sim, o começo sempre é solitário, né? O começo de qualquer projeto assim, a menos que, logicamente, quem já tem um know-how, quem já vem de outros projetos e tal, possa ser que já tenha uma equipe. Mas quando você tá começando do nada, é muito solitário, né? Você com você mesmo acreditando que aquilo ali vai dar certo, né? Então, o começo realmente foi muito difícil. O primeiro ano, principalmente, foi um ano bem complicado, né? Porque era eu ali pra fazer tudo. Eu e Deus, né? Eu e Deus pra fazer tudo. Eu ia atrás de conteúdo, postar. E, logicamente, tem coisas que dão resultado, mas tem coisa ali que não dá resultado. E eu falo pra quem tá começando, quem quer ser um educador financeiro, quer abrir uma página no Instagram, YouTube, qualquer coisa que seja, logicamente, educação financeira no Brasil, apesar da gente ter uma lacuna imensa, todo dia aparece gente nova, né? Então, você tem que buscar se diferenciar, você tem que buscar trazer coisas novas e ter uma resiliência fora do comum. Porque de, sei lá, 10 vídeos, 10 não, 100 vídeos que você postar, você pode ter certeza que 90% daquilo ali você vai falar, poxa... Só eu e minha mãe que assistiu. Se eu não postasse, não mudaria nada na minha vida. Mas é isso, é constância, né? Principalmente no começo, você vai dar de cara ali com fracasso o tempo inteiro. É uma coisa ou outra ali que você vai falar, pô, isso aqui valeu. E é a partir daí que você vai construindo, né? Com experiência, saber o que não dá certo, saber o que dá certo. Acho que é muito questão de testagem mesmo, né? Então, até hoje, eu bato a cabeça com isso. Que tipo de conteúdo que a minha audiência gosta, que tipo de conteúdo não gosta. Tem post meu que dá muito certo, tem post meu que não dá certo, vídeo que dá muito bom, outro tipo de vídeo que não dá bom. E com o tempo a gente vai melhorando toda essa parte aí de estratégia, de conteúdo, e as coisas vão andando. Mas tem que ter uma resiliência absurda. Legal. Então, desafios no começo. Você falou uma coisa que é muito legal, né? A vida é muito solitária. E aí eu acho que isso, a vida no começo, né, é muito solitária. Isso que você falou da vida ser solitária, Gabriel, me permite fazer um link com o assunto atual. Explico. Quando você começa a investir, seja em fundo imobiliário, seja em ações e tal, via de regra, você também tem uma vida solitária. Total. Né? A menos que, cara, foi meu pai que ensinou eu a investir, minha família já investe, mas não é a realidade da maior parte das pessoas. E aí você tem uma vida solitária, você se torna o chato da família, porque quando tem churrasco da família, você quer falar de ação e a galera só quer tomar uma, e tá tudo bem com relação a isso. E aí, o que acontece? Você vê na internet um bando, eu digo um grupo de pessoas que se identifica com você, onde você pode trocar ideia, você pode discutir, você pode falar de investimentos e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que você promove hoje com o teu conteúdo, né? Você consegue reunir a galera no seu bando. E a galera sabe que ali, com o Gabriel, eu vou aprender muito sobre fundo imobiliário. Você, pessoalmente, investe só em fundo imobiliário? Qual que é a sua estratégia de investimento pessoal? Conta pra gente. Boa. Então, acho que investir é muito de perfil, né? Não adianta eu falar assim, pô, eu só invisto nesses ativos e falar, não Thiago, faça isso, né?
você também tem que investir só nisso. Legal. Ou outra pessoa você tem que investir só nisso. Não. Cada pessoa tem que buscar aquilo que vai suprir suas necessidades. Porque eu tenho as minhas necessidades e minhas metas, né? E objetivos pessoais. Você tem a sua e outra pessoa tem a dela, né? Então, para cada pessoa, um tipo de ativo vai servir. Por exemplo, eu não invisto em Bitcoin, não invisto em criptomoeda. É um ativo que nunca não é nem que me atraiu, mas eu prefiro ficar dentro do meu círculo ali de competências. Muito Então, legal eu isso. trago muito isso na minha estratégia de investimento, que é meu círculo de competência. Até onde eu sei que eu sou competente para avaliar determinado ativo, tá? Eu vejo pessoas aí, principalmente na internet e tal, iniciantes, né? Na grande maioria das vezes, que estão meio perdidos e começam a investir em tudo, tá? O cara investe em renda fixa, fundo imobiliário, ação, lá fora, Bitcoin, o que ele vê pela frente, viu que algum influenciador falou, ele tá colocando na carteira. Depois ele não sabe nem o porquê daquilo ali, né? Então eu sou muito de focar no meu círculo de competências. De 2018 para cá, eu tomei uma decisão que mudou muito aí minha forma de investir, que foi não ter mais ação aqui no Brasil. Não tem nada. Não tenho nada de ação aqui no Brasil. Por quê? Né? Foi o momento que eu decidi focar 100% em fundo imobiliário. Então, logicamente, eu tenho reserva de emergência, tenho renda fixa, isso aí... É meio que padrão, né? É tão padrão que eu nem costumo falar que é um investimento, tá? Isso aí é algo que tem que ser regra mesmo, tá? Tanto na minha pessoa física quanto na jurídica, eu tenho uma reserva de emergência em renda fixa, tá lá bonitinho, não mexo por nada, tá? Então, isso aí é algo que deve ser padrão. E outro ponto também, quando você quer juntar algum dinheiro, eu quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero fazer uma viagem e tal. O pessoal sempre me pergunta isso. Para daqui 2, 3 anos, não pense em bolsa de valores jamais. É renda fixa também. Legal. Então, quando eu tenho algum objetivo que eu quero alcançar também, estou colocando dinheiro ali na renda fixa. Então, essa é a minha parte da carteira, assim, 100% segura, né? Que está ali em renda fixa. Quando eu falo de bolsa de valores, aqui no Brasil eu só invisto realmente em fundos imobiliários, como eu te falei. É meu círculo de competência, é onde eu sei que eu consigo dominar o mercado, né? Eu tenho uma carteira relativamente grande, né? Eu sempre estou postando... Parte da sua carteira ou toda, não sei, parte é pública, inclusive. Parte é pública. Eu tenho, na verdade, eu tenho 2 carteiras, né? Porque é uma que eu tenho desde quando eu comecei, 2014, e outra que eu tive a ideia de deixá-la pública desde 2020. Foi em janeiro de 2020 eu comecei com esse projeto de carteira pública. Aí eu abri uma conta na corretora para começar do zero. Né? Então é uma carteira hoje que tem 20 ativos. Né? Caramba. É uma carteira que realmente eu só consigo acompanhar e administrar porque eu tô todo dia falando de fundo imobiliário, me atualizando de fundo imobiliário. E eu sempre falo, pessoal, isso aqui não é para copiar não. Porque se uma pessoa copiar, vai ter um trabalho absurdo para estar administrando uma carteira como essa. Né? Então é uma carteira que realmente eu fiz para mim. Ela é pública, mas eu fiz para mim. Né? Então tá dentro do meu círculo de competência fundos imobiliários. É onde eu consigo investir e colocar a minha cabeça no travesseiro tranquilo à noite, sabendo que, beleza, se caiu ali, eu entendo o porquê e eu sei o porquê daquilo ter acontecido. Né? Quando sobe também, eu sei o porquê daquilo ter acontecido e aí supre as minhas necessidades como investidor, né? Um dos meus focos realmente é viver de renda um dia, né? Então, eu ter grande parte do meu patrimônio em fundos imobiliários me ajuda muito nisso. Então, ter essa parte imobiliária com fundos imobiliários está dentro desse meu círculo de competência. Quando eu falo agora de investimento exterior, eu também invisto em imóveis, só que lá nos Estados Unidos. Mas através do REITs? Nos REITs, Legal. tá? Então, outra parte da minha carteira também está voltada lá fora. É um pouco diferente de fundos imobiliários, né? São mais parecidos com empresas, mas no fim investem também em imóveis, né? O que não foge desse meu círculo de competência. Então, basicamente, essa minha estratégia de investimento. É uma estratégia para renda passiva e mensal. Então, eu tenho renda fixa aqui no Brasil e fundos imobiliários, e lá fora eu tenho os REITs. Você não tem nem estoques lá fora? Não. Só REITs. Eu comecei a fazer essa pergunta pegando um gancho sobre o que você falou da estratégia do início, que é o início solitário, né? Que eu disse, no teu conteúdo, a galera pode encontrar um caminho para chegar. E eu te perguntei sobre a sua carteira, porque isso traz também legitimidade para aquilo que você fala, portanto, quem vai lá buscar informações com você, sabe que está buscando informação de uma fonte que não só fala,
mas pratica aquilo que ensina. Exato. Eu acho que isso é fundamental. Você falou muito aqui sobre a questão da saúde. Cara, não faz o menor sentido a gente contratar um personal trainer obeso. Exatamente. Enfim, essa é a realidade. Então, parabéns aí pela legitimidade e pela autenticidade. Vamos falar agora de fundo imobiliário, desse mercado boladão. Aí a gente já falou um pouco sobre a tua carreira. Ó, a gente está gravando esse podcast um dia depois do Copom subir as taxas Selic meio bips, e inclusive dando ali uma sinalizada de que na próxima reunião lá para setembro deve subir mais 0,25, ou seja, talvez estejamos aí fechar em 14, né? No fim do ciclo para 14. Como é que você está olhando para o fundo imobiliário? Mas antes de você falar como você está olhando, eu queria que você respondesse uma outra pergunta para quem está nos assistindo e nos ouvindo, porque talvez a pessoa não consiga entender essa relação. Eu queria que você respondesse 2 perguntas agora. Primeiro, qual que é a relação da taxa Selic com os fundos imobiliários? Tá? Se é bom, se é ruim e por quê? E depois que você falar isso, como é que você está olhando para esse movimento de taxa de juros? Acho que dá pra gente falar bastante, né? Então, taxa Selic, né, é a taxa mãe aí dos investimentos no Brasil, né? Então, a economia é pautada em cima dessa taxa Selic, né? Essa taxa de juros. Então, renda fixa, poupança, tesouro direto é pautado. E como é que isso interfere na Bolsa de Valores, né? Muita gente tem essa dúvida. Se a gente pegar um gráfico histórico, qualquer pessoa pode ir no Google e pesquisar. IFIX versus Selic. Certo. É um gráfico clássico. Você vai perceber claramente que eles são inversamente proporcionais, né? Momentos de Selic em alta é momentos de FIX em baixa. E FIX subindo, Selic caindo, né? Desculpa, eu vou te interromper. Eu sei da resposta, mas eu quero colocar um pouco mais de clareza. Explica pra gente o que é IFIX. Talvez quem tá assistindo ouvindo não sabe o que é. O IFIX é como se fosse o Ibovespa dos fundos imobiliários, né? O índice. Né? Então ele mede ali como é que tá os resultados do mercado de fundos imobiliários. Basicamente é isso. Legal, desculpa ter te interrompido. Não, que isso. Então eles caminham de forma inversa, né? Por que isso acontece? Quando a Selic está subindo, logicamente, renda fixa está começando a ficar mais atrativa, trazendo mais retorno, e muitas pessoas começam a se perguntar, por que eu vou deixar meu dinheiro em bolsa de valores se eu tenho ali um tesouro direto, uma renda fixa que está me trazendo um retorno interessante e com uma segurança absurda, né? Então, Selic alta faz o mercado de fundos imobiliários, bolsa de valores, ações cair. Né? Isso aí é básico. E momentos como o atual, né, que a gente já passou aí dos 10% aí, a galera sempre coloca na balança, né? Mas é realmente em um momento como esse que as oportunidades começam a abrir, né? E eu sei que é contraintuitivo, né? Você olhar para isso e falar, mercado de bolsa de valores está caindo, por que eu vou colocar meu dinheiro agora, né? Exatamente porque é agora que está barato, né? Então eu falo para o pessoal que a nossa função como investidor é buscar os melhores ativos pagando o menor preço possível. Certo. Né? Não é segredo para ninguém, ou para quase ninguém, né? Quem já acompanha pelo menos um pouco do mercado de fundos imobiliários, quais são os melhores ativos. Isso aí, uma pessoa que pega ali uma horinha ali, ela já estuda e já sabe quais são os melhores ativos. Esse não é o segredo. A grande questão é saber a hora certa de comprar, por quanto comprar e o quanto comprar de cada coisa. Boa. Sabe? Então, a gente está em um momento muito bom. Recentemente a B3 soltou um relatório e todo mês a B3 tem um relatório específico para fundos imobiliários. E ali eles trazem alguns gráficos, né? E o mais interessante que eu venho observando desses gráficos, tem um gráfico lá de valor patrimonial versus valor de mercado, né? E aí a gente consegue ver a relação do patrimônio total do mercado de fundos imobiliários e o quanto que aquele patrimônio está sendo negociado, né? Quando a gente está em um mercado em alta, né, que o mercado de fundos imobiliários está caro, a gente tem o valor patrimonial abaixo do valor de mercado, ou seja, o valor de mercado está acima do que aquele patrimônio ali vale. Então, se a gente tem um mercado que ao todo tem um patrimônio aí de 150 bilhões de reais, está sendo negociado a 200, então tem 50 bilhões de reais ali acima. Só que a gente está vivendo uma situação inversa atualmente, né? Que o valor de mercado está abaixo do patrimônio. Ou seja, a gente tem a possibilidade de comprar fundo imobiliário pagando abaixo do que vale, tá? Essa é uma realidade que a gente não vê há um bom tempo, sabe? É uma realidade que surgiu de março de 2020 para cá. Então a gente está em uma janela de oportunidade bem interessante, 2 anos e meio aí, basicamente janela de oportunidade. Então é aquela janela de oportunidade que quem está aproveitando
tá montando uma carteira muito boa. E eu vejo esse momento muito parecido com o que aconteceu entre 2012 até 2016. Selic muito alta, naquele momento chegou a passar de 14%. Chegou a 14,25. Né? 14,25%. Só que depois a Selic começou a cair. Né? Quando a inflação começa a ficar estagnada e tal, Selic começa a cair e esse movimento é cíclico. Né? Então a gente tem que saber se comportar ali nos mais diversos cenários possíveis. Então, desde dessa época de 2012 até 2016, que eu não vejo tantas oportunidades boas no mercado de fundos imobiliários. E eu falo mais, que as oportunidades atuais são melhores do que naquela época. Por quê? Hoje a gente tem um mercado muito mais desenvolvido do que a gente tinha ali. Entendeu? Então hoje a gente tem muito mais opções de fundos imobiliários muito maiores e com a qualidade tanto dos ativos quanto da gestão, que é o pessoal que toma conta dos fundos imobiliários, muito melhores do que a gente tem naquela época. Tá? Então os descontos são meio que parecidos, né? Mas hoje a gente tem um veículo, um tipo de investimento muito mais eficiente, né? E muito mais moderno e evoluído do que a gente tinha naquela época. Naquela época, a gente falava muito de fundo imobiliário mono, né? Um fundo imobiliário que só tinha, para quem não sabe, né? O mono é aquele fundo imobiliário que só tem um imóvel. Exato. Tá? Então você compra um fundo imobiliário de um prédio ali na Faria Lima e que às vezes tem um inquilino ou poucos inquilinos. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Né? O que se tem de fundo imobiliário mono está acabando. Né? Ou ele está sendo englobado por um fundo grande ou está deixando de existir. Hoje o que se tem são fundos imobiliários grandes. Fundos imobiliários com 10, 15, 20, 50 imóveis ali dentro, com diversificação geográfica, ou seja, espalhado pelo país. Né? Então, quanto mais diversificado e maior o fundo imobiliário, melhor. Então, a gente está vivendo essa janela de oportunidade que creio eu que não durará por muito tempo ainda, né? Logicamente, com a Selic ainda subindo, a gente ainda tem esse momento de oportunidade, mas quando começar a andar de lado e voltar a cair, a galera começa a olhar novamente para a Bolsa de Valores. E aí que é o momento que você não deveria estar pensando em aportar forte. Né? É quando o mercado de fundos imobiliários começa a subir, que aí você tem a possibilidade de fazer um ganho de capital, né? Vender ali um ativo que pode chegar, por exemplo, um ativo que hoje está ali próximo ao seu valor patrimonial, né? O IFIX dispara e ele fica ali sendo negociado 20, 30, 40, 50% acima do seu valor patrimonial. Você pode pensar em fazer uma venda naquele momento ou colocar o pé no freio ali e fazer, poxa, não vou ficar aportando todo mês, vou fazer uma reserva de oportunidade. Quando aparecer oportunidades pontuais, eu vou comprando, tá? Mas o mercado em alta realmente não é o momento de você estar comprando, né? Para quem veio ali comprando quando o mercado estava em baixa, o mercado em alta é só para você ver sua carteira, o patrimônio subindo mesmo. Pô, legal. Vou colocar você numa prova de fogo, posso? Pode sim. Eu vou te dar um contexto aqui. Seguinte, esses dias eu estava conversando com um amigo, e aí a gente estava falando sobre o mercado de ações. Sim. E aí a gente estava entrando ali no assunto de empresas e tudo mais, eu falei, cara, Banco do Brasil tá bizarramente barato, assim. Tá bizarramente barato. Tava com um P sobre VP, sei lá, de 0,8, alguma coisa assim, um PL de 3, 4, eu não lembro exatamente, eu vou até ver quanto que tá nesse momento. E você vai entender por que eu tô falando isso. Para quem tá assistindo, eu tô pegando o celular aqui justamente para eu pegar os indicadores de Banco do Brasil, que era a nossa conversa. Se eu só abrir aqui. E aí, ele falou assim, não, peraí, Thiago, não tá certo isso aí não. Porque, olha só, o Banco do Brasil tá 30 e poucos reais. E Itaúsa tá 12. Então Itaúsa tá mais barato. Eu falei, não, calma, deixa eu te explicar. Deixa eu pegar aqui os números do Banco do Brasil. Cadê? Peraí. Bom, enfim. Resultado, não, ativo financeiro, margem. Até daqui. Ó, tá com um PL. Aqui, um P sobre VP de 0,7 e um PL de 4,2. Isso pra gente que tá no mercado, cara, se eu falar que tá barato, você entendeu o que eu quis dizer. E a gente, às vezes, comete esse erro de achar que todo mundo que tá ouvindo entende o que é isso, né? O que é esse valor patrimonial, esse valor de mercado. Pois é, cara. E aí eu falei que eu quero colocar você no fogo. Aquele mano que tá ali operando a mesa, o Brunão, dá um salve aí, Brunão. Ele não falou nada aqui. Mas o Bruno, antes da gente começar a gravar, a gente tava aqui conversando sobre investimentos. Sim. E ele falou que quer começar a investir em fundo imobiliário. Então eu queria que você explicasse agora, para que ele pudesse entender o que história é essa de fundo barato. Que explica o valor patrimonial versus o valor de mercado, para ele entender. O Bruno nunca investiu, ele não sabe o que é fundo imobiliário.
faça ele entender a diferença de valor patrimonial para valor de mercado. Porque Show. isso vai ser bom pro Bruno, mas vai ser bom para quem está nos assistindo, caso queira investir mais. Já que aqui a gente tem muito profissional de mercado, a galera vai aumentando o repertório para falar com clientes e tudo Exatamente. mais. O que é um fundo barato? Exatamente. Como que eu olho para isso? Então, fundo barato, a gente olha muito para esse valor patrimonial, né? Aham. Tá abaixo do valor patrimonial, o fundo tá barato, acima, ele já começa a ficar caro. Como é que isso funciona? Né? Explica pra gente aí. Todos os anos, os fundos imobiliários, cada fundo imobiliário passa ali por revisões, né? Ou seja, a gestora do fundo imobiliário, quem administra, quem gere, os profissionais que são pagos ali pelo fundo para estar ali dentro trabalhando no fundo imobiliário, precisam pagar a empresa terceirizada para ir lá e fazer a avaliação dos ativos, né? Ou seja, vamos supor que eu tenho um fundo imobiliário aqui com 10 imóveis, certo? Né? Todo ano sai a avaliação, geralmente no final do ano. Então, esse ano ainda vai sair, mais ou menos novembro para dezembro, mais ou menos sai, né? Eu contrato uma terceirizada para ir lá fazer a reavaliação de quanto que vale cada um daqueles imóveis, né? E aí, a reavaliação, eles levam em consideração várias coisas, né? Localização, tal. Tem vários... Isso aí é o mercado imobiliário normal. Mercado imobiliário normal. Certo. Beleza. Aí chega-se ali à conclusão, vamos supor que esses 10 imóveis têm um valor patrimonial de 1 bi. 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais, beleza? Tá pegando aí, Brunão, a referência, né? Aí, a gente tem a quantidade de cotas, né? Que a gente tem dentro dos fundos imobiliários. As cotas são as participações. Um pedacinho, né? Um pedacinho desse do fundo imobiliário. Então, a gente tem o valor patrimonial por cota. Divide-se o valor patrimonial, 1 bi, pela quantidade de cotas. Tá? Então, se a gente tem 1 bilhão de patrimônio, 1 bilhão de cotas, a gente tem um valor patrimonial de R$1. Certo? Então, esse é o valor patrimonial. O valor de mercado é o preço que está sendo negociado em mercado. Né? Não é porque o valor patrimonial é 1 que ele vai estar sendo negociado a 1. O que acontece? O mercado é vivo. Né? Então, o que acontece, por exemplo, esse fundo trouxe um dividendo esperado, esse fundo trouxe um dividendo acima do que se esperava dele, ou abaixo, o mercado vai reagindo a isso. Né? O gestor do fundo imobiliário tomou uma atitude, comprou um imóvel que foi bem visto ali pelo mercado. O mercado tomou uma atitude, não foi tão bem vista assim aquela atitude. Então, esse tipo de coisa vai acontecendo. Né? Então, tem todo o cenário macroeconômico, microeconômico, que interfere ali nas variações do dia a dia. Então, esse fundo, que no nosso exemplo aqui, ele tem um valor patrimonial de 1, se ele está vindo com histórico bom, tem uma visão boa ali de mercado, ele pode estar sendo negociado ali a 1,10, 1,20, 1,30, né? Mas se as coisas não estão indo tão bem ali, para ele pode estar sendo negociado a 80 centavos, 70 centavos, sabe? Então, assim, a gente tem que olhar para o fundo imobiliário qualitativamente em relação a preço, né? Então, a primeira métrica que eu olho é a questão de qualidade, porque se o fundo não for bom, não tem preço barato nele, certo? Né? Então, um ativo bom não tem preço barato para mim. Então, assim, primeiro eu olho de forma qualitativa, né? Quais são os imóveis que estão ali dentro, qual é o histórico desse fundo, se é um fundo... E quanto mais histórico o fundo tem, mais fácil fica a avaliação, né? Você consegue olhar para trás e ali, esse é um fundo que tem aí 5 anos em mercado, vem trazendo bons dividendos, ele já é bem renomado em mercado, né? A gestão também tem um know-how em mercado interessante, então, basicamente, dali para frente, ele deve seguir aquilo ali, né? Então, olhar para esse histórico, para os imóveis, para a gestão é super importante, que é quem administra o fundo imobiliário em si, e depois eu olho para a questão de preço, tá? Então, muitas vezes eu vou escolher um fundo imobiliário para minha carteira, eu fico ali entre 3 ou 4, que é do mesmo segmento, né? Um fundo de galpão logístico, fico ali entre 3 e 4 do mesmo segmento. Minha decisão final pode ser pelo preço, né? Eu vejo, esse fundo imobiliário aqui hoje está com preço bem mais interessante do que esses outros 3. Apesar desses outros 3 também serem muito bons, eles estão mais esticado a questão do preço dele, tá? Então, essa parte de preço eu acho crucial também para você não pagar caro por algo que não vale a pena. Então, vamos lá. Pagar caro, o que você está me falando, pagar caro, não é pagar 100, 120, 300 mil reais o valor da cota. Porque pode ser que um fundo que a cota é 100, pode ser que esse fundo seja mais barato do que aquele que a cota é 10. Exatamente. A gente tem que olhar para o patrimônio por cota. É isso. Isso você acha facilmente. Se você digitar o código do fundo, você entra aí no primeiro site que aparecer, aparece lá, valor patrimonial tal. Legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir meu celular agora
E aí eu vou dar um print e vou pedir pro meu editor colocar aqui na tela um indicador. Fala um fundo que tá barato aí. MXRF. RF11. Esse aqui não é o do Macaé? Não. O do Macaé é o XPCM. Então é o seguinte, eu vou dar um print. Eu não vou nem entrar em nenhum site aqui. Mas aqui não tem o índice PL. Caramba. Não, pode entrar aí. Tem Funds Explorer, Status Invest. Funds Explorer. Então tá. Eu tô nele aqui, MXRF11. Então é o seguinte, sai daqui você. Tô fazendo aqui uma publi pra galera do Funds Explorer. Deixa é porque eu quero tirar um print agora pra galera ver. Entender, né? Visualmente o que a gente tá falando. Visualmente o que a gente tá falando. Sim. Então deixa eu pegar ele aqui. Eu confesso que eu não uso muito esse site aqui. É na parte de cima. Bem em cima? Aqui, ó. É só arrastar pro lado aqui. Porque esse site eu não costumo usar ele, ó. Aqui. Eu só fui arrastando aí, ó. Valor patrimonial, 10 e 19, eu acho, né? Pera aí. Aqui, valor patrimonial. Tá, beleza. Então eu vou dar um print aqui pra gente usar essa imagem na edição. Então ele tá mostrando o seguinte, que o valor da cota... Editor, coloca essa imagem aí e vai explicando. Coloca uma setinha quando eu falar os valores. Deu um trabalho pro editor. Então ele tá mostrando o seguinte, que o valor da cota é 9,83. Sim. Mas o valor patrimonial é 10,19. Exatamente. Então significa que esse fundo, ele está barato, mas ele está acima do valor patrimonial. É isso que a gente está ensinando aqui. Sim. Certo? Ele tá 9, quer ver? Não, ele tá aqui, valor patrimonial 10,19, ó. Sim. E o valor de cotação 9,83. Então ele tá abaixo. Perdão. Abaixo. Abaixo, é isso mesmo. Exatamente. Tá abaixo, então é isso. Eu ia falar, vamos pegar um que tá abaixo. Então olha só. Esse tá abaixo. O que o Gabriel tá explicando aqui pra gente, com essa imagem que nosso editor tá colocando na tela aí, é o seguinte. Que o fundo o valor patrimonial dele deveria ser 10,19 e hoje está sendo negociado a 9,83. Portanto, abaixo do valor patrimonial. E aí a gente tem até uma métrica aí que mostra isso, que é o PVP. Então, é o PVP. Vamos achar aqui. Tá aí, é só passar aí que tá aí do lado. Aqui, ó. PVP, aqui, ó. Dá outro print. O PVP dele é preço sobre o valor patrimonial. Exatamente. Certo? É o 9,83 dividido por 10,19. Só isso. Que nesse caso aqui tá 0,96. Certo? Eu tô salvando a imagem 0,96. Então, vamos lá. Olha só, aula de fundo imobiliário aqui. Quer comprar fundo imobiliário? Não só fundo imobiliário, né? Isso serve para ações também, mas enfim. Primeira coisa, a questão qualitativa, que você falou, depois eu quero falar mais sobre isso. E depois, um indicador, não é o único indicador que você usa, né? Não é. Mas um indicador que você usa é o P sobre VP. E na sua visão, o P sobre VP, para você, é aceitável estando até que número? Até que número, né? Isso aí é uma dúvida também que o pessoal tem bastante, né? O P sobre VP, e aí, logicamente, vai ficar um pouco mais complexo que eu vou falar aqui, né? Eu gosto de utilizar ele muito para alguns tipos de fundo, não para todos. Certo. Tá? Fundo imobiliário de papel, que é voltado à dívida imobiliária, e FOF, que são fundos que investem em outros fundos, tá? Porque ela é uma métrica muito direta, como você viu aí, né? É só pegar o preço, botar em cima do valor patrimonial, se chega a ela. Certo. Então ela é muito, muito direta mesmo. Quando a gente fala de tijolo em si, galpão, shopping, edifício e tal, eu prefiro, além de utilizar o PVP, utilizar algumas fórmulas aí para a gente levar em consideração com o que, por exemplo, a renda fixa está trazendo e mais algum prêmio de risco, sabe? Por quê? O PVP, como eu te falei, ele é muito direto. E quando a gente fala de imóvel em si, a avaliação de imóvel não é tão direta assim. E não é tão dinâmica assim como é um CRI, né? Não é. Porque se a gente, por exemplo, chamar duas empresas diferentes, de avaliadores diferentes, para avaliar o mesmo imóvel, não sai o mesmo valor. Exato. Né? E, além de tudo, existe o custo direto e o custo indireto daquele imóvel, certo, né? Que é o custo de reposição. Por exemplo, eu tenho um edifício na Faria Lima. Beleza. No patrimonial ele está ali a 600 milhões de reais. Mas se eu vender ele a 600 milhões de reais, qual vai ser o custo de eu construir um novo imóvel no mesmo padrão e na mesma área ali? Entendi. Com toda certeza vai ser muito acima dos 600 milhões de reais. Por quê? A gente está em um momento de inflação alta
Então, o custo de material está altíssimo e mão de obra também está altíssima. Certo. Né? Então, o valor patrimonial para imóvel, ele não reflete tão direto assim quanto é para um FOF, né, que é um fundo que investe em outros fundos, ou para um fundo de dívida imobiliária, que é um fundo de papel. Legal. Entendeu? Eu sei que é um pouco mais complexo, Não, né, mas de entender, é. mas é só para deixar claro que o PVP, ele é interessante utilizar na precificação, mas ele não é um único indicador. Sim, isso é importante deixar claro. Então, é bom a gente entender ele, como é que ele funciona, né? E, logicamente, se o seu fundo imobiliário, mesmo de tijolo, estiver abaixo ali do PVP, ali já dá um sinal bem, bem claro, assim, que ele já está barato, né? Mesmo que você não foi atrás de outros indicadores, mas está abaixo do patrimonial, com a inflação que a gente está atualmente, né? O custo de reposição altíssimo, você já fala assim, pô, isso aqui tá barato já. Então, para deixar claro, ele vai estar abaixo quando estiver sempre abaixo de 1. Sempre abaixo de 1. Para deixar claro né? pra quem tá nos assistindo. Então, nesse caso aí, tá 0,96, né? 0,96. Ou seja, isso aí reflete pra gente o seguinte, 0,96, 4% abaixo do valor patrimonial. Boa. É isso sabe? aí. 4% abaixo do valor patrimonial. É um preço... Ele tem um upside de 4% de cara, né? Exatamente. Legal. Né? Vou traduzir o que eu falei. Upside é espaço para crescimento. Assim. Exatamente. Então, a gente tem que ter um cuidado, muitas vezes, com esse PVP. Legal. Né? E quais são os cuidados que a gente tem que ter? Principalmente, falando mais uma vez, desses fundos aí de CRI, né? Os fundos de papel, dívida imobiliária. Por quê? Eles são diferentes de fundo de tijolo. Sim. Né? Fundo de tijolo, ele compra ali um imóvel, coloca para alugar e é aquilo. O tal do fundo de papel, muita gente tem essa dificuldade, porque como é que ele funciona? Né? É uma dívida imobiliária. Certo. Né? Então, o cara está precisando ali de 500 milhões de reais para construir um prédio ou para reformar um prédio que ele já possui. E ele não quer dispor daquele dinheiro ali à vista. Ele vai lá e pega esse dinheiro emprestado. Né? Cria-se o CRI, né, que é o Certificado de Recebível Imobiliário, né? Um investidor vai lá, dá os 500 milhões de reais para ele, né? Só que ele vai pagar esses 500 milhões de reais em, sei lá, 5 anos, tá? De forma parcelada, mas com alguma taxa, né? Que pode ser, por exemplo, a inflação. Certo. Né? Então, tem muitos fundos de papel atrelados aí à inflação e que estão trazendo dividendo muito alto por isso. Porque o fundo de papel consegue te repor a inflação ali no mês a mês, né? Então, se a inflação... Vamos supor, a inflação do próximo mês seja, sei lá, de 1%, né? Ele vai conseguir te repor aquilo ali no mês a mês, tá? Então, a gente tem que ter um cuidado bem grande em fundo de papel para não pagar muito acima do valor patrimonial, né? Porque em determinados momentos, o pessoal olha para o dividendo, né? E essa é uma das maiores roubadas que você pode entrar com o fundo imobiliário, é olhar para o dividendo, né? Falar assim, pô, esse fundo tá pagando muito dividendo, eu vou comprar ele porque ele tá pagando mais do que os outros. E essa é uma avaliação totalmente errada. Você pode estar entrando em um fundo que está ruim naquele momento, mas ele tá pagando ali um dividendo bom por outros motivos, né? Então, vamos supor, um fundo que tá ali com um contrato próximo de vencer, né? Ele tem um prédio, um galpão próximo de vencer. O mercado inteiro já viu que aquilo ali vai acabar. Mas o aluguel está sendo pago ainda. O preço dele cai, né? Aí o yield sobe. O dividendo continua sendo constante e o dividend yield, que é uma métrica que a gente usa bastante, também sobe, né? E a pessoa desavisada olha só para aquilo ali, né? E vai lá e compra. E muitas vezes aquilo não vai se manter por muito tempo. Então tem que ter esse cuidado. Então, muito cuidado em relação a dividendo, não pagar muito acima aí do valor patrimonial. Certo. Atualmente, o mercado de fundos imobiliários tá um mercado que tá andando muito de lado, não tá em subidas aí. Eu acho que um PVP atual ali de até 1,05, melhor dizendo, né? 1,05, não 1,5, certo? 1,5 seria 50%. 1,05, que é até 5% acima do valor patrimonial, dá para pensar. Legal. Tá? Se a gente tiver um fundo bom, bem administrado, com um histórico interessante, dá para pensar em pegar. Mais do que isso, para mim, independente aí da qualidade, eu já prefiro ficar de fora, esperar uma oportunidade e tal. Legal. Cara, a gente não, né? Você tá dando aula aqui e eu quero entrar nessa questão de aula mesmo. Olha só, entre outras coisas que eu faço, eu também sou analista de valores mobiliários, certificado e tudo mais. Tô falando isso para dizer o seguinte, eu sei da responsabilidade que é a gente falar sobre um determinado ativo e eu não costumo fazer isso. Sim.
A menos que eu diga assim, olha, eu não tô falando desse ativo porque eu quero que você vá lá comprar ele como investidor. Vai lá e estuda esse ativo. Sim. Tá? Tô falando isso porque você, cara, tudo que você mais deve ouvir é qual fundo eu compro. Toda hora. Toda hora, né? Toda hora. Eu tô em dúvida entre o XPML e o BBPO. Qual que eu compro? Toda hora. E você sabe que não é tão simples assim. Então eu não quero perguntar para você, Gabriel, para quem tá nos assistindo, qual é o fundo que essa pessoa deveria comprar agora. Mas eu queria que você dissesse pra gente o seguinte. Para quem tá nos assistindo, qual é o fundo imobiliário que você acha que ela deveria estudar? Boa. E ao estudar esse fundo, quais métricas ela deveria olhar? Boa. Então, hoje o mercado de fundos imobiliários ele é um mercado vasto. E nós vamos estudar junto, que eu vou abrir aqui, tá? Boa. É um mercado vasto. Certo. Sabe? É um mercado que já está passando aí dos 400 ativos. Certo. Então, se o cara falar assim, pô, vou dar uma olhada geral aqui, ele fica perdido. Certo. A gente tem que realmente restringir aos maiores mesmo, tá? Então, fundo imobiliário para mim tem que ter liquidez, né? Certo. Ou seja, negociações ali o tempo inteiro. Então, a gente já parte do pressuposto dos maiores fundos. Eu gosto muito de alguns segmentos específicos, né? Eu acho que galpão logístico está em um momento muito bom, né? Um momento aí dos últimos 2 anos para cá, crescimento de e-commerce, a demanda é muito alta, né? Por esses tipos de galpão. Galpão né? logístico. Cita um. HGLG. HGLG. Eu tava aqui no XPLG, achei que fosse esse. Pode ser também. HGLG. Ó, então vamos lá. Eu tô fazendo meio que em tempo real aqui, tá? HGLG 11. 11. Certo? Então eu tô aqui no Fundo Explorer. Aí, beleza. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz, tá? Em podcast. Eu vou gravar minha tela e aí eu coloco na edição aí pra galera ver. Espera aí que tá... Tá gravando. Editor, se vira aí, papai. Pode ser que chegue umas notificações aí no meu celular, pode ser que chegue umas mensagens aqui, mas enfim, vamos lá. Então... O que você me diz sobre o HGL? O que eu tenho que estudar quando eu quero estudar esse fundo? Aonde eu tenho que olhar? Boa. Você entrou aí Foi no Funds Explorer? Boa. Beleza. Você já tem algumas informações básicas desse... Você quer você ir falando aí? Porque aí tá gravando a tela, né? Vamos lá. Então eu entrei aqui nesse site, Funds Explorer, HGLG aqui. Eu tenho algumas informações já diretas aqui, liquidez, último dividendo, dividend yield, informações gerais do fundo, tá? Quem olha para isso aqui, o PVP, tá 1,14. 1,14, que é o que estávamos falando agora. Exatamente. E aí a pessoa fala assim, olha, e pensa, pô, o preço tá caro, né? Você olhar direto aqui pro PVP. Mas como eu falei, fundo de tijolo, e nesse caso aqui a gente tá falando de galpão logístico, utilizar o PVP para dizer que ele tá caro é um erro, tá? Legal. Porque fundo de tijolo leva em consideração aquilo que a gente tá falando, custo de reposição, a demanda do mercado. Então, eu gosto de utilizar outras fórmulas aqui para fundo de tijolo. Vou dar um spoiler aqui, porque eu já fiz a minha precificação para HGLG 11, tá? Eu gosto de utilizar uma fórmula chamada fórmula de Gordon para isso, né? E a última precificação que eu fiz para HGLG 11, levando em consideração todo o cenário atual de inflação, o quanto que a renda fixa está trazendo, o quanto que a Selic pode subir ou cair, ficou na casa de preço máximo de 170. Tá? Hoje ele está aqui por R$ 166,70. Né? Ele deu uma subida aí recentemente. Então, preço máximo de 170 para HGLG 11. Tá? Mas o que eu devo olhar? Você vai ver que nesse site aqui não tem tantas informações tão cruciais. Eu gosto de olhar aqui embaixo, se a gente descer, por exemplo, rolar aqui toda a tela do Funds Explorer, a gente tem mais informações, mas eu gosto de entrar nos documentos oficiais do fundo. Boa. Tá? E a gente consegue ter aqui, relatório. Cadê? Aqui. Relatório. Boa. Aqui já me abre o relatório do fundo. Todo mês sai esse relatório. E aí, se você nunca estudou o fundo imobiliário, eu recomendo fortemente que você dê uma olhada nesse tipo de relatório aqui. Por quê? Aqui estão todas as informações que você precisa para fazer a avaliação do fundo. Tá? HGLG 11. Quais são os ativos desse fundo? Se eu descer aqui esse relatório, é um relatório aqui que tem 21 páginas, tá? Mas ele não tem tanto texto assim, tem muita imagem e tal. Eu consigo ter uma noção aqui dos imóveis. Localização dos imóveis, a participação do fundo desses imóveis, né? Se ele é dono de todo o imóvel ou não. A vacância, que é um ponto crucial. Importante pra caramba. Tá? Para quem não sabe, a vacância é aquilo que está vago do imóvel. Né? Então, se eu tenho ali um imóvel com metade dele vago, eu tenho 50% de vacância. Né? Se eu tenho zero
por cento de vacância é porque ele está todo alugado, tá? Então eu vejo aqui a vacância, né? Tem alguns aqui que tem uma certa vacância e tal, mas esse é um fundo que tem uma vacância controlada. Então das 20 páginas, a grande parte aqui é imóvel. Imagem, né? Então eu consigo ter uma ideia aqui dos imóveis, eu consigo ter uma noção aqui também dos contratos, que eu acho que é outra parte crucial. Muito legal. Fala sobre os contratos. Pois é, cara. Aqui, ó, a gente tem esse gráfico aqui que eu acho super relevante, ó. 74% dos contratos vencem só depois de 2026, tá? Então isso aqui dá uma certa segurança. Uma segurança bem interessante, tá? Uma segurança bem interessante. Somente 1% dos contratos vencem esse ano, 2% no ano que vem e 11% em 2024, tá? Então a gestão aí tem um tempo bem interessante para fazer a renovação desses contratos. Outro ponto que eu acho super interessante é isso aqui, ó, revisional dos contratos. Tá? O que é essa revisional? De tempos em tempos, por mais que o contrato seja longuíssimo, de 20 anos, o cara fechou um contrato de 20 anos ali com galpão logístico, mas ele não vai pagar durante 20 anos o mesmo aluguel. Esse aluguel vai ser revisado pela inflação. É isso. Tá? Então, a inflação, o IPCA, o IGPM que seja ali, de tempos em tempos, o aluguel dele vai ser revisto por isso, e isso traz ali para quem é cotista, né, a certeza de que o meu dividendo vai ser reajustado pela inflação. Tá? Então, por isso que muita gente fica na dúvida. Pô, será que dá mesmo para eu viver de fundos imobiliários para minha liberdade financeira? O valor que eu vou receber, ele não vai ser consumido pela inflação? Não, por causa desse tipo de revisional. Tá? Então, muita gente... Maluco deu aula aqui, hein, papai? Muita gente tem essa dúvida. E aqui mais abaixo, a gente tem também até a classificação dos inquilinos dentro do fundo imobiliário. Legal. Tá? Esse gráfico aqui, o que ele traz pra gente, né? A classificação dos inquilinos em AAA, AA, A, B e C. Então, quanto mais ali com A a gente tem ali de inquilinos, melhor. Melhor em quê? A qualidade do inquilino, em saúde financeira, em ser um inquilino que não deixa de pagar o aluguel, né? E esse fundo aqui tem 17% em AAA, 52% em AA e 8% em A, né? E o restante está em B e C. Né? Então, ele tem grande parte ali dos inquilinos dele com a qualidade muito boa, tá? Então, a gente consegue ter todas essas informações só olhando esses gráficos. A gente tem uma noção aqui geográfica também, né? De onde estão os imóveis. A gente tem uma noção de quais são os inquilinos desse fundo imobiliário. E, mais aqui em cima, a gente sempre tem um comentário do gestor, tá? Que fica nessa parte de cima aqui do documento já, né? Aqui é a capa e aqui a gente já tem logo em cima. Então, sempre que você quer se atualizar do que está acontecendo no fundo imobiliário, dá uma lida aqui, coisa rápida. É coisa aqui, ó, de 3 parágrafos. Você lê rapidinho aqui, você já percebe que quais são as ideias dos gestores para os próximos meses, né? Nos imóveis e tal, o que vem acontecendo ali dentro do fundo. Porque o restante aqui do relatório, quem acompanha sabe que isso aqui é quase um Ctrl+C, Ctrl+V de um mês para outro. Porque os imóveis não vão mudar, os contratos não vão mudar, entendeu? Então isso aqui meio que todo o relatório gerencial do HGLG tem, tá? Esse é o último relatório que saiu aqui agora de junho para julho, né? O último relatório que saiu, e as mudanças realmente são nessas partes iniciais. O restante ali é mais para quem não acompanha o fundo em si. Legal, o cara tá lendo pela primeira vez, é bom ver tudo, né? Exatamente. Então, para quem quer dar uma avaliada em um fundo como esse, olha muito essa parte de imóvel, olha muito essa questão de contrato, dá para você ter uma ideia aí de qualidade, tá? Bom. Depois você vai pensar em questão de preço, em questão de dividendo, porque de nada adianta você olhar aquilo que tem um dividendo muito alto, se não vai te trazer aquilo para os próximos anos, sabe? Legal. Então, eu vejo um fundo como esse como um fundo que tem muita segurança e estabilidade para continuar mantendo renda ali mensal. Então, a qualidade você olha por aqui. Por aqui. Então, aqui você olha o fator qualitativo. Qualitativo. E o quantitativo é preço e o yield. Eu ia falar yield, mas para simplificar, o dividendo mensal. O dividendo. Né, o que é o rendimento ali. Vou parar a gravação do celular. E aí, eu tenho mais perguntas para te fazer a respeito de investimento em fundo imobiliário. Cara, eu sei que sim, tá? Deixa eu parar aqui, parei. Eu sei a resposta, mas eu queria que você explicasse o racional por trás dela. Tá? Você realmente acredita que dá para viver de renda com fundo imobiliário? Cara, sim. Estranho seria se eu falasse que não, né? Conta o racional. Mas vamos lá. Qual é o racional, né?
Fundo imobiliário é uma classe ainda nova no mercado, Uhum. tá? Então, se a gente for olhar assim, pô, quem de fato hoje é aposentado com fundos imobiliários? A gente tem pessoas? Sim, Tem? a gente já tem pessoas aposentadas só com fundos imobiliários, Uhum. tá? Inclusive, eu vou fazer até uma live com uma dessas pessoas semana que vem, né? Contando um pouco da história e tal. Talvez, Luiz. quando esse episódio for ao ar, já foi a live, né? Então- Pois é, pois é. Eu vou te falar quando que esse episódio vai ao ar. Vai continuando que eu vou pegar aqui. Pois é. Então, vou fazer a live com essa pessoa em si pra mostrar, porque muita gente tem essa desconfiança, né? Fala assim, pô, será que realmente dá certo? Fundo imobiliário dá pra eu me aposentar com ele? Aham. Muita gente acha assim, pô, ou eu preciso ser milionário, Uhum. ou eu preciso ter uma herança, Ah. ou algo do tipo pra eu conseguir. Porque realmente olhar, beleza, pra eu ter uma renda ali, de, sei lá, de 500 mil, de 5 mil reais por mês, eu preciso ter um patrimônio mais ou menos hoje de 500 mil. Uhum. Tá? Muita gente olha para aquilo e fala, pô, 500 mil tá muito Tá muito longe muito da longe. minha realidade, tá? É um patrimônio que não tem como eu chegar. Uhum. Mas quando a gente traz dessa meta gigantesca, né, para uma meta de curto e médio prazo, a pessoa começa a olhar assim e fala, pô, se eu traçar a minha vida nesse sentido, eu acho que dá. Uhum. Tá? E é nesse achar que dá, e se você for fazendo todo mês, você começa a ver que sim, né? E aí eu sempre falo pro pessoal, comece como você puder. Tem pessoas que podem investir 100, mas tem pessoas que podem investir 1.000, tem pessoas que podem investir 10 mil por mês, não importa, tá? Comece com o que você puder. Hoje o mercado, a gente acabou de mostrar aí um fundo de 10 reais. Não é porque esse fundo é de 10 reais que é um fundo ruim, é um fundo muito bom, inclusive, eu inclusive sou cotista desse fundo, Legal. MXRF, Uhum. tá? É um fundo que eu acho que para qualquer pessoa que tá assistindo aqui a gente, ela pode ir lá, colocar 10 reais e já começar. E o dividendo vai cair no mês seguinte para ela, sem problema nenhum. Então tá muito palpável ali para quem quer começar, sabe? Lógico, a gente tem que trazer essas metas, tá? Então, beleza, saiba qual é o seu custo de vida, né? Um custo de vida que você quer ter. Beleza, hoje eu tenho um custo de vida de 5 mil reais, mas para me aposentar eu quero ter um custo de vida de mais ou menos 10 mil reais. Como eu falei, o mercado de fundos imobiliários ele vai te corrigir pela inflação ao longo dos anos. Uhum. Então você pode hoje fazer uma simulação Com mais a ou métrica menos de hoje, né? com a métrica de hoje, né? Eu quero me aposentar, sei lá, com 10 mil reais, com que 10 mil reais compra hoje, Aham. tá? Então eu posso pensar em um patrimônio de... Hoje o mercado de fundos imobiliários está trazendo mais ou menos 1% ao Uhum. mês, né? Um patrimônio de mais ou menos R$1 milhão, né? Então, minha meta final seria basicamente essa, R$1 milhão, né? Com fundos imobiliários. Beleza, é a meta final. Em quanto tempo eu vou conseguir isso? Vai depender do quanto eu posso aportar por mês também, né? Então, faz uma simulação aí de mais ou menos quanto você pode aportar por mês. Leve em consideração o dividendo, que eu acho que é um dos principais pontos, né? Se eu posso investir hoje aí R$100 por mês, né? Tá me rendendo mais ou menos 1%, eu sei que eu vou receber R$1 já no próximo mês, né? E daí por diante. Então, assim, o seu aporte mensal, ele nunca vai ser o mesmo, né? Por mais que você tire ali R$100, R$200 por mês do seu salário para você investir, o seu dividendo vai estar crescente. E é essa bola de neve crescente que faz aquela aposentadoria que você pensa que vai ser em 30 anos, vir para 25, vir para 20, vir para 15, e assim as coisas começam a ir mais rápido, tá? Eu dou muito exemplo dessa carteira pública, por exemplo, que eu tenho, né? É uma carteira que eu comecei do zero com o intuito de chegar em R$1 milhão. Tô chegando próximo agora do patrimônio de 400 mil, tá? Hoje, nesse último mês, essa carteira aí já me rendeu R$4 mil, só ela, tá? Então, eu tô fazendo um aporte considerável dentro dela, de mais ou menos aí de 10 a 15 mil. Tá? Eu venho mantendo mais ou menos essa meta aí ao longo dos tempos. Só que hoje, só a minha carteira tá me trazendo 4. Tá? Eu não preciso mais Quer tirar... dizer, para você aportar 10, que é um número bastante expressivo, você não precisa aportar 10. Você aporta 6. Mas os 4 que eu recebo de dividendo, dá 10. Entende? E mês que vem não vão ser mais 4. Vai ser um pouco mais do que 4. E isso vai girando. Daqui a pouco eu tô recebendo 5. Então eu posso, por exemplo, não aportar mais 6, agora 5. E aí eu vou mantendo a minha média, né? E se eu quiser continuar, eu posso até aumentando meus aportes. Isso que eu ia falar, né? Eu consigo aportar 10? Então beleza, no mês que vem você não vai aportar 10, você vai aportar 14. Pois é.
E sua própria carteira de investimento vai te trazendo esse retorno aí e fazendo você chegar mais rápido ali onde você quer. Então, essa questão dos juros compostos dentro de fundos imobiliários é extremamente interessante. Como eu falei, esse valor de dividendos vão sendo reajustados pela inflação ao longo do tempo. Então, isso te faz falar assim, pô, com 10 mil eu consigo me aposentar, beleza, cheguei no patrimônio ali que vai me dar esses 10 mil, eu posso ali utilizar esse valor, né? E o meu patrimônio, ele vai sendo ali reajustado pela inflação ao longo do tempo. O dividendo vai sendo reajustado pela inflação ao longo do tempo também, tá? É totalmente diferente quando a gente pensa, por exemplo, em uma previdência privada, que você está consumindo parte do patrimônio. Com fundo imobiliário, não, seu patrimônio está lá. Seu 1 milhão de reais está lá. Mas esse 1 milhão de reais todo mês está te gerando 10 mil reais por mês. Né? Então, seu patrimônio continua lá e ele vai estar trabalhando no seu lugar. A grande ideia de fundos imobiliários realmente é essa. É você ter partes em imóveis que estão trabalhando por você. Muito legal. Eu entendo fundos imobiliários dessa forma, como parte do meu dinheiro que está lá trabalhando no meu lugar. Então, essa carteira que eu tenho hoje, só ela está me rendendo 4 mil reais por mês, né? Então, é o meu dinheiro trabalhando por mim, me rendendo 4 mil reais por mês. Show, muito bom. Cara, eu já vi, eu tenho 99% de certeza que é no seu perfil. Se não for no seu perfil, você pode me corrigir que eu falei uma besteira. Mas eu já vi, suponho que seja você, se eu tiver certo, de você abrir a caixinha de perguntas e falar assim pra galera, conta aqui pra mim qual que é a sua profissão e qual que é a renda que você tem. Né? E aí, tipo, eu já vi assim, por exemplo, sou motorista de Uber e ganho mil reais de dividendo. Sou enfermeiro e ganho não sei o quê. Qual um case mais curioso, assim, que você pode compartilhar, da galera que compartilhou com você, porque isso pode inspirar outras pessoas. Porque a gente, não, pra eu ganhar dinheiro com um fundo imobiliário, eu tenho que manjar muito, eu tenho que ser profissional. Cara, o que você pode compartilhar de cases, assim, cara? Tem um case bem interessante, de um aluno meu. Eu tô indo pra 11ª turma do meu Quando curso. você abre essas inscrições? Agora em agosto. Que dia, você já sabe? Dia 20. Então, olha só, eu acabei de ver aqui, eu falei que ia ver, esse episódio tá indo ao ar dia 18. Então, você que tá assistindo, daqui 2 dias ele tá abrindo inscrição pro OTNC, é isso? ONTC. Então, você vai seguir ele, vai ver. A gente não combinou isso aqui, mas tá marcado pro dia 18, você vai abrir dia 20. Então, tá aí uma oportunidade. Então, já que a gente tá fazendo esse pitch aqui, conta pra gente esses cases curiosos. Pois é, cara. Então, tô indo pra 11ª turma agora. Certo. Na minha turma 4, teve um aluno meu que é um case super interessante. Cara de Recife, tá? Quando eu conheci ele fazia Uber, tá? Fazia Uber e tal. Cara muito esforçado, sempre tava ali buscando conhecimento, fazendo pergunta e tal. E eu vi ele postando os dividendos dele, né? Sempre que caía ali, ele me marcava, Gabriel, com conhecimento do NTC, o quanto que eu recebi aqui e tal. Até então não sabia que ele fazia Uber, né? Na hora que eu vi o dividendo dele, bateu lá 2 mil reais. Caramba! De dividendo no mês. Porra. 2 mil reais. Isso já tem uns 2 anos já. 2 mil reais. Aí eu, dividendo bacana. Aí você olha para aquilo ali e você pensa, não tinha tanto tempo assim que ele fazia o NTC, tá? Você pensa assim, esse cara ele é um empresário, é um médico, algo desse sentido, né? Até que um dia eu resolvi chamar ele para fazer uma live, né? Que eu trouxe alguns alunos para compartilhar um pouco do conhecimento, né? E ficou até engraçado na hora que ele me falou, porque a gente estava ao vivo. Ele falou bem assim, eu faço Uber. Eu falei assim, você faz Uber e recebe 2 mil reais por mês? É o quê, papai? Você faz Uber e recebe 2 mil reais por mês? Ele eu faço Uber e recebo 2 mil reais por mês. Só que ele veio me contar a história dele. O que acontece? Ele foi um cara que sempre teve uma educação financeira, uma disciplina financeira, melhor dizendo, muito forte. Legal. Muito forte. Então, assim, por mais que ele não soubesse investir em bolsa de valores, ele era aquele cara que, tipo assim, se ele ganhasse 3 mil reais ali em um mês, ele guardava 500 e vivia com os outros 2.500. E ficou assim por anos, tá? Deixando em poupança mesmo, tá? Guardando dinheiro, deixando em poupança, até que ele tomou a decisão de falar assim, poupança, por exemplo, não dá mais, né? Ele me encontrou ali no Instagram e tal, viu o que era fundos imobiliários, viu que aquilo ali poderia gerar uma renda para ele. Ele já tinha um valor guardado ali, fez alguns meses do meu curso, foi ganhando prática, experiência, conhecimento, foi transferindo o que ele tinha guardado ali durante os últimos anos, trabalhando ali, tendo essa disciplina financeira, para fundos imobiliários. Com 6 meses, o cara já estava batendo 2 mil reais ali
de renda por mês. tá? Cara, que legal. Fazendo Uber. Então foi um case assim Muito bem legal. interessante que mostra pra gente como de fato você não precisa ser aquele cara assim, pô, multimilionário, o cara que vem de família rica, que vai receber herança. É disciplina, é fazer acontecer mesmo e ir atrás. E o que você ensina de primeira meta? Porque assim, pra quem tá nos assistindo agora, sim, virou um pitch do teu curso que vai abrir as inscrições daqui 2 dias. Pra quem tá nos assistindo agora, talvez fala, pô, mas aí ele acabou de falar que tá pagando em média 1% e tal, preciso ter 200 pau pra ganhar 2.000. Isso não é a realidade de todo mundo, certo? Uhum. Pra quem tá começando, o que você coloca de primeira meta, assim? Cara, tenha isso aqui como primeiro objetivo. Tá. Primeiro objetivo é receber seu primeiro dividendo. Legal. Porque na hora que você recebe seu primeiro dividendo, acende uma luz assim, você fala, plim, agora eu entendi. Que seja 10 centavos. Que sejam 10 centavos. Na hora que você recebe seu primeiro dividendo, você fala assim, eu entendi aprendi a fazer o meu dinheiro trabalhar no meu lugar. É 10 centavos agora, mas se eu repetir isso aqui, vai ser 20, 30, 40, daqui a pouco 50 reais, 100 reais. Você fala, pô, já tá me pagando ali um McDonald's, já tá me pagando um almoço, daqui a pouco esse almoço vira uma conta de luz, vira uma conta de água, vira seu condomínio, vira ali seu aluguel. Quando você for ver, a coisa vai tomando tal proporção que você chega à sua liberdade financeira. Tá? Então, demora, não é algo que vai acontecer em 1 ano, em 2 anos, em 3 anos, é algo que realmente demora para acontecer, mas à medida que você vai ganhando proporção e aquilo vai crescendo, você olha para trás e você fala assim, pô, aquele dinheiro que eu deixei de gastar, né, que eu separei, valeu muito a pena, porque ele tá trabalhando de fato no meu lugar. E é uma coisa que a gente pode contar que todo mês o fundo imobiliário vai te pagar. Tem um dia certinho. Tem um dia certinho ali pra cair na sua conta. Que seja ali um salário a mais. Você sente como se fosse um salário a mais que você tá recebendo. E não vai pagar imposto. Por enquanto, né? Pois é, e sem imposto ainda, sem imposto de renda. Ainda tem essa questão aí que é super interessante, que você recebe seu dividendo ali livre. Vou contar um pouco da minha experiência, tá? Cara, pra mim, o dia mais libertador, não é libertador, mas a melhor sensação que eu tive de receber dividendos, a melhor, até hoje, assim, hoje, claro, eu recebo mais do que eu recebi lá atrás de dividendos, mas a melhor sensação foi quando eu recebi dividendo suficiente para comprar uma nova cota daquele fundo. Sim. Eu falei, mano do céu, eu vou comprar mais uma e eu não vou desembolsar nada. Isso pra mim, assim, foi incrível, assim, foi muito bom. Então, fica de experiência. Eu perguntei pra você sobre primeira meta, e faz todo sentido pensar no dividendo. Mas, ó, pra você que tá nos assistindo, vai por mim. Quando você vê pingar na sua conta, assim, ó, o valor suficiente pra você comprar uma nova cota e você vai lá, dá uma ordem, compra, executa, você fala, mano, esse bagulho é muito louco. Nem precisei transferir nada, né? Nem precisei nem trabalhar pro negócio. É renda passiva comprando renda passiva. É muito louco. Esse é o jogo dos juros compostos. Nossa, cara, isso é bom jogo demais. É bom demais. E esse case aí que eu trouxe do MXRF, que é um fundo... Atualmente, eu tenho 1.293 cotas. Eu lembro que eu fiz um post recente. 1.293 cotas de um fundo que custa mais ou menos R$10. Né? Então, a gente tá falando aí de mais ou menos 12 mil, quase 13 mil reais aí de patrimônio. Né? Esse patrimônio foi construído todo reinvestindo. Que legal. Tudo que eu tenho de MXRF foi reinvestindo dividendos. Eu nunca peguei R$10 da minha carteira para transferir para a corretora para comprar MXRF. Tá? Foi com reinvestimento de outros fundos e hoje dele também, né? Que eu fui comprando. O último mês aí eu recebi, se eu não me engano, R$155, R$160 só dele. Então, quer dizer, já comprou mais 15 cotas. Mais 15 cotas. Mais 15 cotas só dele, com o próprio dividendo dele, né? Então, é renda passiva comprando renda passiva. Para gerar mais renda passiva. Para gerar mais renda passiva. É a bola de neve financeira que a gente fala. E lá no... O que significa ONTC? O que nunca te contaram. O que nunca te contaram. E lá no ONTC, o que você conta que nunca te contaram? Vai, conta aí pra mim, dá um spoiler. O ONTC é o curso que eu fiz assim para abranger todo o público que quer investir em fundos imobiliários. Certo. Se você quer investir em fundos imobiliários, viver de renda, chegar à sua liberdade financeira, com fundos imobiliários, o ONTC tá lá para você. Por quê? A gente começa do básico, do zero mesmo. Aquela pessoa que fala assim, poxa, eu não sei nada de fundos imobiliários. Aí, Brunão, fica a dica aí, pai. Eu nunca investi em fundos imobiliários. Eu começo ali
não é nem do 0, é do -1, porque eu falo primeiro de economia macro, legal, eu falo um pouco ali sobre finanças, bolsa de valores. Então, eu faço todo o respaldo para aquela pessoa que nunca investiu em bolsa de valores. Até aquele cara que fala assim, pô, eu já invisto aqui há 5 anos em fundos imobiliários, já tenho experiência, já recebo um dividendo muito bom e tal. Tem conteúdo lá para ele, tá? Então, eu saio do 0 mesmo até o conteúdo mais avançado possível, que aí entra tudo isso que a gente vê falando também de precificação, tem coisas bem avançadas mais já técnicas, em né? fundos imobiliários, que quando você já está com um patrimônio mais relevante, né, tem coisas que fazem diferença. Para o investidor iniciante, às vezes, assim, olhar muito a fundo precificação, algum ponto, não vai fazer tanta diferença assim. Tá? Agora, para o cara que já está ali migrando ali para os seus 100, 150 mil em patrimônio, um ponto que ele olha ali já faz diferença no rendimento dele final. Tá? Então, o NTC está aí para isso, para abranger todo o público aí de fundos imobiliários. Então faz o seguinte, olha para aquela câmera ali, ó, e conta como é que a galera te acha no Instagram e como que ela pode ver aí esse material do NTC. Show de bola. Então, para me achar em qualquer rede social é só buscar lá Gabriel Porto Fis, tá? Instagram, YouTube, Twitter, TikTok, qualquer rede social Gabriel Porto Fis. Tô lá sempre trazendo minha trajetória. Meu Instagram não é só para falar de notícia de fundo imobiliário, de dividendo, mas é para me mostrar como investidor. Legal. Tá? Que o pessoal sempre me pergunta, Gabriel, um dia você pensa em se tornar um gestor de fundo imobiliário? E eu falo, cara, eu acho que não. Eu acho que meu lado é esse aqui. É o lado, não o lado de estar lá no bastidor do fundo imobiliário, mas o lado de ser um investidor. Muito bom. De estar compartilhando com vocês. Estou com grandíssima parte do meu patrimônio em fundos imobiliários também. Pele em risco total, né? Então, é algo que realmente eu acredito, indústria que é muito nova ainda. Se a gente for olhar aí para fundos imobiliários, a gente está falando de 1994, basicamente, né? Então, é uma indústria ainda nova que está em crescimento constante. Atualmente, 1.700.000 investidores em fundos imobiliários. Né? Quando eu comecei, era 60 e poucos mil. Caramba. 1.700.000. Então, a gente está chegando a patamares muito interessantes, mas a indústria que a proporção para os próximos 10 anos é que a gente tenha 10 milhões de investidores. Tá? Então, quem está entrando agora está pegando coisa muito boa e vai surfar em uma onda de crescimento bem interessante ainda com esse mercado de fundos imobiliários. Então, aquele fundo que você está comprando hoje que tem 15 imóveis, aquela cota que você está pagando ali R$150 pelos 15 imóveis, daqui a pouco ela vai ser uma cota de R$200 por 30, 40, 50 imóveis. Tá? Então, a gente tem que pensar em fundos imobiliários dessa forma, que é uma indústria que está crescendo muito e quem quer viver de renda, quer fazer o seu dinheiro trabalhar por si, não pode desconsiderar fundos imobiliários na sua carteira de investimentos. Muito legal. Cara, eu queria terminar, mas você falou uma coisa interessante sobre potencial valorização e eu quero colocar uma pergunta na mesa, que é uma coisa que não está no radar da maior parte dos investidores, tá? Da maior parte, muitos já estão no radar. Mas a gente fala muito sobre dividend yield, certo? Que tecnicamente é o quanto que aquele fundo ou aquele papel pagou de rendimento em relação ao último preço dele. Exato. Mas tem um outro fator de yield que a gente chama de yield on cost. Sim. Explica pra galera o que de acho é isso, porque isso vai fazer uma diferença brutal daqui 5, 10 anos. Total. Né? Cara, a galera, como você falou, olha muito pro dividend yield. Né? O dividend yield leva em consideração o retorno em dividendo em cima do preço que está ali no mercado no dia. Mas se você é aquele cara que comprou o ativo quando o mercado em si não estava muito bem, né? Viu uma oportunidade, comprou ele bem mais barato, né? O seu yield on cost é isso, né? Se você pagou muito mais barato, você vai ter um yield on cost muito maior do que aquele cara que pagou mais caro, né? Então é uma diferença absurda, Em termos bastante práticos, o que a gente está falando aqui é o seguinte: aquele fundo que hoje você paga um valor X e você ganha 1% ao mês, por exemplo, ele tem um potencial de valorização e vamos supor que daqui a 2 anos, 3 anos, o preço subiu e ele continua pagando 1% ao mês daqui a 2, 3 anos. Entretanto, o valor que ele paga em relação ao que você pagou pela cota, você vai estar ganhando 2, 3, 4%, assim, talvez eu não esteja nem exagerando falando isso, né? Dependendo do horizonte de tempo. Então, ou seja, quanto antes, se você chegar... Eu tinha um chefe que falava assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. É isso? Gabriel, então é o seguinte, pra gente aprender a beber água limpa lá nos fundos, e de fato, isso não tava nem combinado, nem sabia que ele ia abrir turma aqui. Pra gente abrir
beber água limpa, a gente vai lá no ONTC. Põe aqui, editor, pra nós. Gabriel Porto Fiz. Gabriel Porto Fiz. Eu tenho um acordo aqui com os meus convidados e com a nossa audiência. Se a nossa audiência for lá no seu Instagram, dá um salve e falar, te vi no Fincast e tô aqui. Você volta pra contar a parte 2? Lógico. Então, fechou. Tem um desafio pra você que está nos vendo, nos assistindo, que diz que você viu o Gabriel aqui. Meu irmão, muito obrigado, cara. Aprendi bastante contigo. Espero que a gente tenha contribuído bastante com quem tá nos assistindo. Eu já gostava de fundo, agora gosto ainda mais. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado pelo seu tempo. Valeu mesmo. Precisando, só chamar. Tamo junto. E pra você que está vendo esse podcast, compartilha ele com geral. Vai lá no Instagram do Gabriel, dá um salve, diz que você viu ele no Fincast pra ele poder voltar. A gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau. Valeu.